Paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Meu nome é Wagner, congrego na Igreja Evangélica Videira, no Parque do Carmo. E esse devocional tem como tema Tu és o Cristo. E o texto base está ali no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 27 ao 29, que diz assim: Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor meu Pai, venha em cada coração frutificar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus aqui, ele levanta essa questão. Quem diz os homens que sou eu? Eu já ouvi alguns absurdos a respeito do que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Mas a questão aqui é a declaração de Pedro e a declaração daqueles que seguem a Jesus. Pedro e os discípulos andavam com Jesus e eles viam sinais e eles viam o que Jesus fazia e eles ouviam o que Jesus falava. As multidões, Jesus falava por parábolas, mas aos discípulos, Jesus falava abertamente a respeito dos mistérios do reino dos céus. Então nós vemos a importância do que nós vemos e do que ouvimos. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2, diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então nós vemos aqui que João Batista estava no cárcere, e ele enviou alguns dos seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou haviam de esperar outro. O mesmo João Batista, que alguns capítulos atrás chamou dois de seus discípulos e disse, olhando para Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses dois discípulos passaram a seguir a Jesus. Esse mesmo João Batista que Isaías profetizou a respeito dele, ali no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda do ermo. O mesmo João Batista que o Senhor Jesus disse que nascido de mulher não havia alguém maior do que ele. Então nós vemos que ele trouxe essa questão ali no momento que estava privado da sua liberdade. De repente você tem passado os dias difíceis, sabe? De quarentena dentro da sua casa. De repente passado um momento de escassez, um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento em que a dúvida quer pairar no seu coração.
onde o inimigo quer achar uma brecha para que essa dúvida venha entrar no seu coração. Mas o Senhor Jesus, Ele nos diz que através da igreja, esses mesmos sinais e essas mesmas palavras, elas continuam acontecendo. E Ele nos alerta nesses dias o que nós temos visto e o que nós temos ouvido, porque isso faz toda a diferença. Onde nós estamos colocando os nossos olhos? O que nós estamos ouvindo nesses dias? O Senhor, Ele nos alerta. Mas o Senhor quer nos dar um renovo. Ali no livro de João, no capítulo 7, a partir do verso 37, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é ir a Ele, é ir até Jesus. E a maneira que nós cremos nele não é a maneira que nós achamos que é, na maneira que alguns querem dizer que ele é, mas é a maneira que a Escritura diz que ele é. Em toda a Bíblia nós vamos ver a respeito de Jesus. O Velho Testamento inteiro aponta para o Messias, aponta para o Cristo, aponta para Jesus. O Novo Testamento nós vemos que ele encarnou, que ele veio, que ele cumpriu o propósito dele, que ele foi glorificado, que ele foi entregue como sacrifício, mas que ele ressuscitou, que ele está hoje nos céus. E que ele enviou o seu Consolador. Ali em João, no capítulo 16, a partir do verso 8, Jesus disse: quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Nós não criamos em Jesus. Todas as pessoas precisam do Espírito Santo para crer em Jesus. É o Espírito Santo quem nos convence que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Por isso que nós temos que buscá-lo. Por isso que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, ninguém que tenha o Espírito Santo irá escarnecer da igreja, irá escarnecer do nome de Jesus. E também ninguém que tenha o Espírito Santo vai fazer essas coisas. Mas todo aquele que tem o Espírito Santo, ele vai testificar que Jesus é o Cristo, que Jesus ele é o Senhor. Mas isso não é feito somente através de palavras. É necessário que nós venhamos expressar isso. Ali em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 17, diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa
produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui, a conjugação está no presente. É quem produz. Todo o tempo nós estamos produzindo. Agora nós precisamos observar se nós somos árvores boas ou se somos árvores más. Porque se nós somos árvores boas, nós iremos produzir frutos bons. Mas se somos árvores más, iremos produzir frutos maus. Porque o próprio Jesus disse aqui, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus ele disse que a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Porque continuando o texto aqui, no mesmo capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 21, Jesus ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós vemos aqui que chegará um dia como a árvore má, como a árvore que não produz bons frutos. Ela é lançada e lançada ao fogo. Isso acontece com aqueles que produzem maus frutos. Porque aqui Jesus ele está dizendo que vão haver pessoas que diziam que produziam bons frutos. Mas para Jesus não adianta se você produziu. Nós precisamos produzir bom fruto hoje. Nós precisamos produzir bons frutos até a vinda de Jesus nas nossas vidas. E quais são esses frutos? Aqui em Marcos, no capítulo 16, no verso 17 e 18, Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus! Então nesse momento, fecha os teus olhos aí. Se você tem vivido um problema no seu interior, um problema emocional, um problema na sua alma, um problema espiritual, coloca a mão sobre a sua cabeça. Ou se você está com uma enfermidade no seu corpo físico, seja qual ela for, coloque a mão sobre o seu peito, que eu vou fazer uma oração e o Espírito de Deus, com a virtude dele, ele irá aí onde você está e ele vai te tocar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor meu Pai, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, daquele, Senhor meu Pai, que está ouvindo, que está assistindo, Senhor, essa mensagem. Que se há um problema, Senhor meu Pai, na alma, emocional, espiritual, a dúvida, nesse momento, bata em retirada em nome de Jesus. Que essa pessoa venha ter paz,
Que essa pessoa, Senhor, meu Pai, venha sentir o alívio. Que essa pessoa venha sentir, Senhor, meu Pai, o jugo leve, meu Pai. Aquele que o Senhor dá, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. E essa pessoa que tem estado com uma enfermidade no seu corpo físico, você que estava com um câncer, você mulher casada, que tem vivido um tempo de esterilidade, ou seu marido, em nome de Jesus Cristo, o Espírito de Deus está tocando na sua vida, em nome de Jesus Cristo, seja um problema respiratório, seja um problema no sangue, seja um câncer, sexe, em nome de Jesus, receba a sua cura, seja liberado está sendo liberado uma cura sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos, fiquem na paz do Senhor e lembre-se que Jesus, Ele continua fazendo milagres através da sua igreja, através dos seus discípulos, que somos nós hoje. Então não deixe de cumprir o ID do Senhor. Deus abençoe.